Oi, irmãs amadas do Senhor, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para contar um pouco, do meu testemunho para vocês. E estou aqui, com a minha mãe. E antes, irmãs, de isso tudo começar, antes de nós mergulharmos nesse universo aí feminino, de nos conhecer, de saber quem nós somos, de aprender o que o Senhor quer de cada uma de nós, buscar, cada dia ser essa mulher, essa esposa, essa mãe, essa serva de Deus que o Senhor espera de nós. Antes, irmãs, de tudo isso, nós já tínhamos uma professora em casa, Vocês sabem aí, eu sou irmã de Ivete, de Janaína, nós somos 3 irmãs. E vocês sabem, que sempre que eu tô aí ministrando, eu sempre cito algo da minha mãe, porque ela para mim é uma das mulheres mais virtuosas e sábias que eu conheço, E glória a Deus que o Senhor, Ele nos deu esse privilégio de ter essa professora dentro de casa, amém? Então nós vamos conversar um pouco com ela, ela vai falar um pouco, da vida dela, de tudo que ela já passou até aqui. E, irmãs, o tema, dessa mensagem, vamos dizer assim, será: a palavra convence e o exemplo arrasta. Amém? E eu quero ler com vocês aqui Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãs, antes, quando eu lia, esse versículo, eu pensava assim, que quando a gente ensinasse um filho da gente, no caminho do Senhor, ensinasse o certo, ele nunca se desviaria daquilo ali, Mas o que eu aprendo, irmãs, é que ele pode desviar daquilo que nós ensinamos, só que ainda quando for velho, aí a Bíblia fala, ele não se desviará, ele não se perderá. A gente pode até se perder no meio do caminho, no meio do processo, mas um dia a gente vai lembrar do exemplo. Então, por isso que eu falo, eu peguei esse ditado popular aqui na internet, que o exemplo, ele arrasta. O exemplo é o que fica. Então, foi o que nós sempre tivemos na nossa casa. A Bíblia fala para a gente ensinar a criança no caminho. Não é simplesmente mostrar o caminho e falar assim, vai lá e faz assim, é dessa forma que é certo. Não, não é isso. É andar com ele no caminho. É ser esse exemplo a ser seguido. Então, irmãs, o nosso maior desafio enquanto mães, enquanto esposas, enquanto serva de Deus, é nos tornar um exemplo, é nos tornar uma referência. E eu sempre falo com vocês, e eu tenho um privilégio, irmãs, nós temos a honra de Deus na nossa casa. A nossa casa, para quem conhece aí sabe, é um lar de paz, é um lar de amor, é aquela casa que todo mundo quer vir para estar conosco, Todas as pessoas, mãe, que chega aqui, se sente amadas, se sente abraçadas, Toda a nossa família tem a nossa casa como referência, todos eles gostam de vir, de ficar conosco, todos falam que quando entram na nossa casa, saem daqui impactados. Nós temos exemplos na nossa família. Nós temos a esposa de um primo, que quando ela chegava aqui na nossa casa, no início, ela falava com o esposo dela que achava que a gente estava fazendo encenação, porque ela pensava que aquilo não existia, Ela achava que não existiam famílias assim. A nossa família, irmãs, já tivemos problemas, Toda família tem problema, tem suas dificuldades, mas uma coisa que sempre foi real na nossa casa é o amor. Sabe, o amor, a cumplicidade, a comunhão, sempre esteve muito presente no nosso lar. E eu me lembro, irmãs, que eu passei a minha vida inteira, quando eu não conhecia esse lado, da mulher, daquilo que Deus espera de nós, eu não conseguia olhar para minha mãe e ver as virtudes que eu vejo hoje nela. A minha vida toda eu só via aquele casamento lindo, maravilhoso, que todo mundo olhava. Eu tenho amigas minhas que falam assim, não, se for para me casar, para não ser igual seu pai e sua mãe, eu nem quero casar. Mas
eu sempre atribuí isso ao meu pai, né? Eu sempre falava assim, ai, quando eu casar eu quero ter um marido igual ao meu pai. Porque meu pai sempre cuidou muito da minha mãe, sempre protegeu muito ela, né? Sempre teve aquele cuidado, sempre ele olha pra ela, ele acha ela a mulher mais linda do mundo. Eu me lembro, irmãs, que eu viajava para fazer compras e meu pai ia comigo. E ele saía sozinho, irmãs, e às vezes ele chegava com sacola, com os vestidos e falava assim, olha o que eu comprei para sua mãe. Irmãs, e ele olhava para aqueles manequins, vocês sabem como que é manequim, né? Ele conseguia ver minha mãe naquele manequim. E ele falava, nossa, vai ficar lindo nela, vai ficar maravilhoso. E ele chegava com aquele tanto de vestido, às vezes não servia, né, mãe? Às vezes não servia porque ele achava, né, que aquele corpo da manequim tava igualzinho de mãe. E às vezes não dava. Mas eram os olhos dele. É a forma que ele vê ela. É o jeito que ele olha pra ela, né? Meu pai não consegue ficar um minuto longe da minha mãe, né? Quando a minha mãe sai, ele chega e fala, cadê sua mãe? Onde que ela tá? Fica parecendo criança quando a mãe sai de perto, né? Meu pai. Então, irmãs, eu tenho, né, o privilégio, a alegria de dizer que a minha casa é uma casa que vive dentro dos padrões do Senhor. Mas como eu estava dizendo a vocês, eu passei a vida toda achando que meu pai era bonzinho, né? Meu pai é muito bom. Ah, eu quero um marido igual ao meu pai. Quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus e quando eu comecei a mergulhar, né, em me conhecer, em saber quem era a mulher que Deus esperava de mim, eu comecei a olhar para minha mãe. E eu comecei a reparar ela. E nem ela mesma sabe como eu reparo ela. Até hoje. Vocês sabem, né? Eu sempre tô dando exemplos ali nas minhas pregações. Exemplos reais. E, irmãs, muitas coisas, né, que minha mãe nos ensinou desde criança. Hoje eu vejo tudo dentro da Bíblia. E eu e minhas irmãs, a gente já parou assim. Eu me lembro que um dia a gente estava lá na casa de Vete, no córrego. E a gente levou a Bíblia. E nós estávamos meditando, nós três meditando no louvor da mulher virtuosa. E a gente estava lendo e de repente a gente olhou uma para a outra e falou assim, como é que mãe sabia disso? Mãe ensinava tudo isso aqui para nós, como é que ela sabia disso? Né? Tudo que ela nos ensinou, a gente via presente ali naquele louvor da mulher virtuosa. E a minha mãe não lia Bíblia, gente, sabe? E dali eu fui aprender, né? Eu fui entender que a Bíblia fala que a sabedoria, ela vem do temor ao Senhor. É o Senhor que dá sabedoria. É o Senhor que dá direcionamento. Eu sempre falo aqui com vocês, né, sobre a passagem de Maria, naquele momento onde o anjo recebe ela e fala, você vai ser a mãe do Salvador. E ela fala assim, como? Como será isso? E aí ele fala, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo a envolverá. Eu sempre falo isso com vocês. É o poder do céu. É o poder do Altíssimo. É o poder do Espírito Santo. E dali eu fui perceber, irmãs, que meu pai só era do jeito que ele era porque a minha mãe fez ele. A minha mãe construiu um esposo, sabe? Então, irmãs, hoje eu afirmo para vocês. Eu sempre falo, né? Eu ainda não me casei para poder aplicar, né? Eu tive um relacionamento ali com o pai dos meus filhos, fui muito tola, eu era aquela mulher tola mesmo de, né, eu estar no centro, de autoritarismo, de feminismo, eu era esta pessoa, né? E hoje eu ainda não tive a oportunidade de me casar e aplicar aquilo que eu aprendi, mas eu sempre tive esse exemplo dentro de casa, tanto que as minhas irmãs casaram, né, são muito bem casadas, e por isso que eu me lembrei dessa palavra, eu fui viver a vida do jeito que eu queria, né? Ah, eu acho que é assim que tá certo, né? Eu acho que esse negócio aí, meu pensamento, irmãs, quando eu era mais jovem, né? Meu pensamento era que você podia casar com quantas pessoas você quisesse. Ah, você enjoa das pessoas. Irmãs, eu olhava para as pessoas como algo descartável. Ah, eu tô aqui com essa pessoa, enjoei da cara dele, então vamos partir para outra. Era esse o pensamento. Essa pessoa hoje que vos fala, eu era aquela pessoa, irmãs, que qualquer mulher que estivesse separando, se ela conversasse comigo, ela separava. Porque eu ia falar para ela, pra que isso?
Pra que casamento? Ah, isso não, né? Vai viver sua vida do jeito que você quer, você é jovem, você é isso. Então eu era essa pessoa, irmãs. Mas eu precisei passar, né, por momentos tão difíceis na minha vida. Eu tive que, como diz, quebrar a cara para hoje, né, eu mergulhar ali no Senhor, eu voltar para o caminho. Porque como eu disse a vocês, ensine o filho no caminho. Eu fui ensinada no caminho, mas eu não quis. Né? Eu quis viver do jeito que eu achava certo. Eu fui viver a proposta do mundo. Eu não vivi a proposta ensinada pela minha mãe e pelo meu pai. Né? Na minha casa, nunca vi minha mãe sendo o homem da casa. Minha mãe sempre foi a auxiliadora. Ela é a auxiliadora. Já tivemos momentos, irmãs, do meu pai estar desempregado, né, mãe? E a senhora trabalhar para poder suprir a casa. Mas nunca se colocando naquele lugar de eu sou a chefe, era como auxiliadora. Meu marido não pode nesse momento, mas nunca teve isso aqui é meu, isso aqui é seu. Tá? Então, irmãs, a minha história é um pouco assim, ainda tem mais coisas, né, para contar. Eu creio que a maioria aí não conhece, mas eu passei por uma separação, nunca fui casada oficialmente, né? Mas tive uma gravidez aí com 18 anos. Ali era muitas brigas, idas e vindas, até que fui morar com o pai dos meus filhos. Ali eu tive meu segundo filho, mas eu só me lembro, irmãs, de muita briga, muita discordância, era muita, sabe, era uma guerra, irmãs, era uma guerra, sabe, eu não tinha entendimento nenhum, irmãs, do que é, né, esse projeto chamado família. Eu, apesar de ter sido criada nesse contexto que eu tô falando para vocês, o mundo estava, né, falou muito alto em meu coração e eu quis pagar para ver, eu fui viver a proposta do mundo, né? Então, hoje eu estou aqui com muita alegria. Eu não poderia deixar, né, dar esse testemunho sem estar com minha mãe, para ela falar um pouco, irmãs, do dia a dia dela, sabe? Isso aqui que a minha mãe vai contar, ela não passou pelo grupo Dobre os Joelhos, não, irmãs, isso aqui foi o Espírito Santo que sempre revelou a ela. Hoje eu tenho certeza, né, que a sabedoria da minha mãe vem do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que revelou, que sempre direcionou ela. E eu queria, né, começar aqui fazendo algumas perguntas para ela, e eu espero que Deus fale muito ao seu coração. Amém, mãezinha? Amém. Boa noite, gente. Boa noite ou boa tarde, né? Ou bom dia. A paz do Senhor. Paz. Amém. Ô mãe, a primeira coisa que eu queria perguntar à senhora é quanto tempo a senhora tem de casada? 46 anos. 46 anos, né? De muita alegria. E amor. De muito amor. Alegria, tudo. Muitas dificuldades também, né? Também. Não foi fácil, foi? Não foi. Não é fácil para ninguém. Não é fácil, né, mãe? Não é. Mas a senhora casou e logo a senhora já teve Ivete, não foi? Foi. Logo a senhora já teve Ivete, logo depois já teve outro filho, né? Que foi uma boa. Segundo, né? Sou mãe de 5 filhos. 5 filhos. Tô chorando, né? 2 morreram. Morreu 2. Eu tive o primeiro, que é a Ivete, né? O segundo nasceu prematuro, 7 meses, morreu. Aí depois engravidei pela 3ª vez, veio essa princesa linda, maravilhosa do Senhor. Depois de você, engravidei de novo. Aí quando tava com 4 meses, eu tomei um choque na tomada de luz, abortei o neném. Era um menino também. Ela não teve meninos, né? São mulheres. Os meus filhos homens morreram todos. Né? O segundo era homem, nasceu prematuro. Aí 3º você, mulher. 4ª, gravidez. Era homem de novo. Aí abortei. A 5ª veio Janaína, outra princesa linda do Senhor. Né? Sim. E sou muito grata a Deus por tudo isso, né? Amém. Pela família que eu tenho. Amém. E quais foram, mãe, as dificuldades que a senhora encontrou ali logo que a senhora casou? Né, eu sei que naquela época não era fácil, né? Eram muitas dificuldades que vocês enfrentavam. Sim. E que a senhora enfrentou, que a senhora já contou para nós. E eu sempre falo, né? Eu sempre falo isso com as minhas irmãs.
que talvez se fosse qualquer uma de nós, irmãs, talvez a gente não teria suportado, né? Porque às vezes a gente vê um casamento ali tão abençoado, uma família, a gente não imagina, né, o que passou para chegar até ali. A senhora conta um pouquinho, mãe, das dificuldades, quais as piores, né? Porque a senhora teve muitas. As piores. Seu pai era muito novo na época que a gente casou, não tinha juiz, né? Às vezes bebia, jogava, ia para o jogo, ficava até madrugada e eu passava raiva demais, né? Mas o amor superou tudo isso. Eu não separei, porque o amor é grande, né? Sim. Porque senão eu teria separado, né? Mas graças a Deus o amor é grande e manteve o meu casamento até hoje com os 46 anos, né? Glória a Deus. Eu lembro que a senhora fala, mãe, que o pai jogava muito, que a senhora ia atrás dele. O que ele falava com a senhora? Aí quando eu reclamava pra ele, ele falava assim, pegue eu e me bato, mas eu não deixo de jogar. E aí, eu ia bater. Até hoje, né, mãe? Nós temos uma sinuca aqui em casa que meu pai não eu para de jogar. Eu odeio jogo, mas fazer o quê? Eu tenho que conviver com o jogo, né? Ele eu gosto, né? Uhum. Gostar eu não gosto, não. Odeio. Uhum. Sempre digo. Mas a senhora nunca pediu ele para tirar a sinuca daqui? Não. Né? Porque a senhora sabe que ele gosta, né? Eu sei que ele gosta, eu deixo ele. Uhum. E além do jogo, mãe, o que mais assim, de dificuldade que a senhora enfrentou com o pai? Teve uma época quando a gente era casado novo, ele tinha uma mercearia, colocou sociedade com uma pessoa. Aí isso foi o quê? Em 80. Aí todo mundo deu conselho, não faz isso, sociedade não presta, nem se for papai e filho não dá certo. Mas ele muito teimoso, ele era muito teimoso, colocou a sociedade e o sócio dele entrando com ponto e ele com a inscrição, né? E no fim, na época eu não podia ficar lá ajudando, foi bem na época que você nasceu, eu ficava em casa e aí foi só enrolando, ficando devendo. Dívidas, né? Dívida, até com 6 meses ele chamou para separar e a gente ficou quebrado na época, igual um macarrão de segunda, na mão de cozinheira ruim. Aí tivemos que ir para São Paulo trabalhar. E ele foi primeiro, não foi? Ele foi primeiro, me deixou ir com 2 meses, eu fui. E lá a gente trabalhou e conseguiu pagar as dívidas, né? Graças a Deus. E fico morando lá 4 anos. Aí meu pai, mas minha mãe insistiu pra gente vir embora para Pontes Rolando, tornamos voltar de novo pra cidade, pra minha cidade. Né? Sim. Muitos problemas financeiros, né, mãe? Muitos problemas financeiros, mas não seja por isso. Continuou mantendo o meu casamento. Eu lembro que... Imaginei de separar dele, né? Graças a Deus. Nunca pensou em separar, né, mãe? Nunca. Eu me lembro, mãe, até quando a gente mudou aqui para Teoflotone, a gente já era grande, né? Eu era adolescente, Ivete também. E eu me lembro de um momento bem difícil que nós passamos aqui. Sim. Né? Quando a gente mudou, que a gente não tinha casa própria, a gente morava de aluguel. E eu lembro que só a senhora trabalhava, não era? Só eu trabalhava. A senhora trabalhava. No salão, né? Uhum. A senhora trabalhava, mantinha a casa. Meu cunhado que morava com nós me ajudava também, né? Ele era alfaiate, né? O pai desempregado. Seu pai desempregado. Mas a senhora nunca jogou isso na cara dele, né, mãe? Você não tá suprindo, nunca teve isso aqui em casa, né? Graças a Deus, não. Sempre tudo foi nosso. Tudo sempre, né, seus. Não tinha nada, é meu, isso aqui é seu. Não, sempre tudo junto. Tudo junto, né? Graças a Deus. Em casa não tem esse problema, não. Glória a Deus. A senhora é muito feliz, mãe? Graças a Deus, sou muito feliz. Muito feliz e realizada. Realizada. A senhora sabe que tem uma diferença entre ser feliz e ser realizada, né? Sim. Feliz pode ser uma coisa momentânea. Igual a gente tá aqui em família, a gente tá com saúde, a gente fica feliz. Sim. Né? A gente viaja, a gente fica feliz. Agora, realização é a gente olhar para trás
e ver que valeu a pena. Valeu a pena a família que eu construí, né? O que mais a senhora acha assim, que valeu a pena? Que a senhora olha para trás e fala Hoje assim... tem minha família, tem meu lar, né? Uhum, Eu pedi tanto a Deus um lar, que eu morei em Itaflotão 16 anos de aluguel. uhum, E pedia tanto o Senhor e Ele me deu minha casa, eu sou realizada. uhum, Eu vou para onde eu quero, passei, uhum, né? sim. Estou sempre minha família, isso para mim não tem dinheiro que paga. Uhum. A senhora é realizada. Quando a senhora olha para sua família, a senhora fala, eu sou realizada. Sim, sou realizada, graças a Deus. Amém. E eu queria, mãe, que a senhora contasse um pouco o que a senhora sempre nos ensinou. Desde criança eu me lembro de ensinamentos da senhora que a senhora falava, quando você casar, você vai fazer... O que a senhora falava com a gente, mãe? Conta aí. Vai respeitar, né? Primeiramente, respeitar seus maridos e ser uma boa dona de casa, né? Que isso é muito importante. Cuidar dos seus maridos, nunca deixa seus maridos chegar em casa, encontrar a casa suja. For pegar uma roupa para vestir, achar roupa suja, não, isso aí não. Tem que achar no guarda-roupa limpinha e passadinha lá no jeito. Comidinha pronta, casa limpa. Não me envergonha. Eu sempre falei com vocês isso. Não me envergonha, porque eu não dei essa ousadia para vocês. Eu ensinei vocês, foi diferente. Ensinei esse lado. Sim. Ser uma ótima dona de casa. Uhum. E a senhora tinha pessoas que trabalhavam com a senhora? Tinha, né? Quando eu era mais nova eu tinha, porque eu trabalhava o dia todo no salão, né? Uhum. E vocês, como era pequena, não sabia fazer nada. Uhum. Eu tinha medo do meu marido chegar em casa, não encontrar comida pronta, roupa lavada. Então... Mas eu lembro que a senhora estava sempre por perto. A senhora tinha um salão Sim, perto, que a senhora estava o tempo todo em casa, de olho. Eu contratava uma pessoa, e de preferência uma pessoa que fosse igual a mim. Uma pessoa que cuidasse da minha casa bem. Uhum. Tinha que cuidar bem. Uhum. Eu ficava de olho, né? Tinha que fazer do jeito que eu faço. Cuidar bem, fazer a comida na hora certa, o café na hora certa. Cuidar de vocês, sempre foi assim. Sim. E outra coisa que eu lembro que a senhora falava com a gente era assim, pra gente ser fiel. Sim. Eu lembro que a senhora falava assim, olha, se alguma de vocês trair o marido, eu fico do lado deles, né? Do lado, a senhora não falava isso com nós? Honestidade. Tem que ser honesta, fiel. Muito, a senhora falava assim, é muito feio mulher fazer isso. Com certeza. Sim, Mas eu lembro da senhora falar disso. Mãe, outra coisa que eu lembro da senhora muito forte foi quando a gente era criança e meu pai foi trabalhar em outras cidades. Meu pai arrumou emprego em uma firma, na época era lá em Almenara e Araçuaí, sim. E ele foi trabalhar e a senhora foi com ele. E eu e Ivete ficávamos com vó. Sim. E a senhora levava a Janaína porque era pequenininha. E eu me lembro que eu nunca entendia isso, né? Eu sempre falava assim, mãe troca a gente por pai, e eu bati o pé e eu pirraçava. E eu me lembro que depois de grande, um dia a senhora sentou e me explicou por que a senhora fez isso. E eu queria que a senhora explicasse por que a senhora fez isso. Bom, ele foi pra lá, ele vinha de 15 em 15 dias, né? Ficava numa república.